O Tronco, de Bernardo Ellis. Publicado pela primeira vez em 1956, O Tronco é baseado em fatos que aconteceram no interior de Goiás, mas os personagens aqui são fictícios. Trata-se de uma história de violência, de corrupção e tragédia que envolve essa população do interior do Brasil, desse Brasil rural, com pessoas muitas vezes simples, na maioria dos casos, rudes e quase sempre analfabetas. O que a gente tem aqui é a velha história da política dos coronéis, aqueles grandes fazendeiros do interior do Brasil que mandavam e desmandavam, que faziam o que queriam, que faziam a lei à sua maneira, que torciam o direito, inclusive tinham representantes, tanto dentro da política oficial como não oficial, e que a certa altura aqui vai acontecer dessa grande família de fazendeiros, que é representada pelo patriarca, o Pedro Melo, acabar perdendo as graças junto ao governo estadual, que finalmente parece que ouviu a denúncia de abusos. E aí manda um destacamento da polícia para essa região, que o Ellis vai chamar de São José do Duro, e no conflito entre os jagunços que servem ao Coronel Melo e a sua família e a polícia, como sempre, quem vai sofrer mais, como sempre acontece, é a população civil. Aqui a gente tem não só essa denúncia, mas o Melo, o Bernardo Ellis, ele não simplifica, porque ele vai começar a focalizar algumas figuras, tanto da parte da polícia quanto da parte dos jagunços do Coronel Melo. Vai mostrar as suas motivações, vai mostrar os seus sonhos, e muitas vezes que eles não estão nem naquela função porque querem, mas por coação e por medo. Por fim, ele vai se deter em algumas figuras da população civil que está aí no meio desse conflito, né? São os que estão no meio, os que estão sofrendo mais. E se demorar sobre a figura do coletor, que é o que está denunciando os abusos desde o início, o Vicente Leme, que aliás é um parente afastado dos Melo, mas que apesar disso ele é um homem responsável e ele não aceita o excesso de abusos a ponto da lei se tornar uma coisa, como ele mesmo vai colocar em certos momentos, ridícula, né? Que ninguém leva a sério porque você vê simplesmente as pessoas que podem não obedecendo, fazendo o que querem. Enfim, a gente conhece esse filme, já vimos esse filme. Do ponto de vista literário, do ponto de vista de escrita, o Bernardo Ellis ele faz uso da oralidade, especialmente nos diálogos. Também tem um uso de linguagem formal mesmo, da língua, especialmente com alguns personagens que são mais instruídos aqui dentro. E, através do seu narrador onisciente, não é personagem, é o narrador onisciente mesmo, na terceira pessoa, frequentemente o Bernardo Ellis vai fazer aquelas estruturas frasais em que você percebe que ele foi cortando o excesso de verbos para contar um evento de uma forma mais impactante, com o mínimo de verbos. A gente também tem ele focalizando, por exemplo, a questão da religiosidade popular, as superstições dessas pessoas do interior, como muitas delas não têm muita ilustração, elas acreditam em qualquer coisa. Algumas acreditam, por exemplo, que o Coronel Melo, o patriarca, ele é tão poderoso porque ele tem um diabinho preso dentro de uma garrafa que faz o que ele quer, e que é por isso que o coronel é invencível. Outros, por exemplo, aqui dentro fazem aquelas orações ao contrário, né? Porque aí são as orações fortes. Enfim, esse tipo de coisa. Eu só achei que na parte final tem uma determinada situação que a gente fica esperando que se resolva e ela se demora muito para deslanchar. Eu achei que se demorou demais, se prolongou demais, isso cansa. Foi o que eu achei nessa releitura. E aí, ou o Bernardo Ellis talvez tivesse que ter criado um pouco mais de peripécias nesse intervalo, que eu acho que ficou grande, para que o leitor não sentisse essa demora, ou então ele deveria ter editado essa parte, para que a gente não fique com a impressão de que a história não anda. Mas é um grande romance. É um romance que, apesar da seriedade da denúncia,
você sente no final, inclusive com uma frase específica, uma ponta de esperança. E afinal, a gente não pode viver sem esperança.